Essa volta dos encontros dos homens, da Sociedade de Homens Batista. Passamos 120 dias, a gente vinha contando dentro do carro, né? Completou 120 dias que a gente não está junto como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Claro que nós sabemos que é uma pandemia, foi um caso de saúde pública e que em nome de Jesus seja provisório agora, mas é um prazer estar voltando, se reunindo com os irmãos. Aqueles que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. Que os irmãos possam receber a palavra de Deus hoje, que será falada conforme a vontade dele, que ele colocou em meu coração. Meus irmãos, eu queria falar um pouco nessa noite da importância do corpo de Cristo, a importância de estarmos juntos como igreja do Senhor. Porque nós temos que lembrar que nós temos que viver em unidade, temos que viver em novidade de vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que nós somos um só corpo. Nós temos que estar juntos como igreja do Senhor, porque o Espírito é um só. Nós temos um só Deus e Pai, um só Senhor, uma só esperança. Nós somos orientados por esse Cristo que nos conduz. E nós temos uma só fé. Então o corpo de Cristo ele tem que estar junto como igreja do Senhor. Claro que Cristo como cabeça conduzindo a sua igreja. Conduzindo uma igreja que vai passar por problemas, mas que já tem certezas e garantias aqui na terra. Uma igreja que vai ser conduzida pelo seu Espírito Santo. Por isso nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos retroagir. Nós não podemos retroceder como cristãos. Nós não podemos mais voltar às velhas práticas pecaminosas. Nós temos que estar juntos, unidos, como igreja do Senhor. Como corpo de Cristo. Nós somos vários membros, mas o corpo é um só, que é a igreja viva que nos conduz. Cristo como cabeça nos orientando. Por isso a importância de estarmos juntos e de não deixarmos de congregar. Juntos, unidos. Como a gente sabe, essa pandemia foi um caso de saúde pública. Então tínhamos que parar. Então foi temporário. Mas o que nós percebemos, a palavra de Deus é bem clara, que muitos vão se converter, mas muitos vão endurecer o coração. Vai acontecer prejuízo espiritual. Prejuízo espiritual. Por isso que nós temos que estar juntos como igreja do Senhor, como homens batistas, reunidos. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Os irmãos que estão com as Bíblias aí, abram suas Bíblias em Hebreus 10. A importância do corpo de Cristo, de estarmos juntos como igreja. Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. O autor vai nos dar aqui algumas motivações para nós estarmos juntos, unidos, como corpo de Cristo. Algumas motivações aqui. Hebreus 10, do 19 ao 25. Eu vou ler os três ímpares e gostaria que os irmãos lessem os pares, para a gente participar junto, como corpo. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: o acesso à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor das outras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações,
ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Louvado seja o nome de Deus. O que nós percebemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele nos dá 5 motivações nesse texto aqui, para nós mantermos o corpo de Cristo unido. Ele vai dizer para nós entrarmos juntos no santuário, que agora é a igreja. Nós vamos entrar juntos em comunidade, em adoração. Claro que a adoração é um estilo de vida. Nós temos que viver em adoração dentro da igreja e fora da igreja. Mas aqui ele está falando que nós temos que estar em comunidade, unidos, entremos juntos. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava uma vez por ano. Agora nós entramos juntos, como igreja do Senhor, para adorar o Senhor. Esse é o primeiro motivo. Nós vamos ver um por um. O segundo motivo, ele diz aqui para nós nos aproximarmos. Aproximemo-nos. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Agora, nós temos acesso a Jesus. Nós podemos falar com Deus e o sacerdote, o sumo sacerdote, ainda está lá intercedendo por nós. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio. A terceira motivação, ele diz que nós temos que guardar firme a confissão da esperança. Que esperança? É a certeza, as garantias do amor de Deus por nós. O que ele prometeu, ele irá cumprir em nossas vidas. Toda vez que você vê esperança na Bíblia, você lembre, certezas, garantias, que o que Deus fez, ele irá cumprir em nossas vidas. A quarta motivação, ele diz, cuidemos também de nos animar. É uma ordem, é um mandamento. Nós temos que cuidar um dos outros. Como? Nos animando. Aí ele vai dizer, na prática das boas obras e no amor. Amando uns aos outros, tendo compaixão uns pelos outros, cuidando um dos outros. É assim que a igreja vive, em comunidade. E o quinto e último motivo é o versículo-chave, que nós falamos aqui. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. A gente vê que isso é uma prática antiga, desde a época de Paulo, desde a época dos apóstolos, quando a igreja foi formada em Atos. Alguns já estavam abnegando, já estavam voltando atrás. Por isso, a importância do corpo de Cristo, de mantermos a unidade do corpo de Cristo, de estarmos juntos como igreja. Esses hebreus, esses judeus, eles estavam voltando a práticas antigas. Meus irmãos, naquela época, não é que nem hoje o cristianismo brasileiro. Eu não estou falando do cristianismo mundial, porque ainda, como religião, falar assim, é a mais perseguida do mundo. Mas o cristianismo brasileiro que nós vivemos num país laico, é um cristianismo Nutella, é um cristianismo fraco, é um cristianismo caldo de bila, que antigamente, diferente, havia perseguição, tortura naquela época, o povo era perseguido, as suas propriedades eram tomadas, homens eram jogados no Coliseu para ser mortos por leões, diferente do cristianismo de hoje. Infelizmente, muitos vão ficar para trás, porque estão retroagindo, porque estão voltando a velhas práticas. Estão voltando às velhas práticas. E nessa carta aqui, esse escritor, ele é perfeito. Quando ele faz, claro que ele é inspirado e revelado por Deus, tudo que ele falou aqui. Mas esses cristãos aqui queriam voltar às velhas práticas, aos velhos símbolos. E o escritor diz, Jesus é superior a tudo isso aí que vocês estão pensando. Jesus é superior aos sacrifícios e às purificações que vocês fazem. Ele é o próprio sacrifício vivo. Ele veio e se deu pela vida do seu povo. Ele morreu por nossa causa. Ele é superior. Jesus, ele é suficiente em nossas vidas. Nós já experimentamos a sua graça e a sua misericórdia. Por isso nós não podemos retroagir. Nós não podemos voltar atrás. Nós temos que nos manter fortalecidos. Porque aquele que não perseverar até a morte não receberá a coroa da vida. Perderá ou nunca. Não perderá porque nunca ganhou a salvação. Uma das marcas do cristianismo é isso. É você se manter firme e perseverante nas dificuldades. E uma das preocupações
desse autor aqui é justamente o que estava acontecendo lá. Muitos estavam deixando de congregar. Muitos estavam voltando atrás. Muitos estavam perdendo a estimulação de estar junto como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. A vida em igreja é uma vida em comunidade, é uma vida coletiva. Não existe igreja, um só cristão. Nós somos igreja juntos, igreja do Senhor. A superioridade de Cristo sobre todas as coisas que ficaram para trás, os profetas. Cristo é maior, Cristo é superior. Cristo é superior do que Moisés, do que Arão, dos que os anjos. Ele é superior, ele é suficiente para as nossas vidas. A superioridade de Cristo, essa carta vai mostrar justamente isso. A superioridade de Cristo. É interessante que o autor, ele fala justamente disso. Por que Cristo é superior? Porque ele é o próprio sacrifício que veio, ele é o próprio Cordeiro de Deus, e ele é o próprio sacerdote que ministra em nosso favor, que está à destra de Deus, ministrando em nosso favor, que entrou no Santo dos Santos, o único que está à destra de Deus. Nós não precisamos mais das simbologias, nós não precisamos mais das tipologias do Antigo Testamento, não. O próprio Jesus já veio como sacrifício vivo e eficaz, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. A primeira motivação, se você está com a sua Bíblia aberta, é justamente essa aí. Primeira motivação, versículo 19, ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Jesus, ele nos dá acesso à presença do Pai. Jesus nos dá acesso a Deus e Ele ainda intercede por nós. Então essa é a primeira motivação para nós mantermos o corpo de Cristo unido, mantermos o corpo de Cristo junto. Somos membros, um dependendo do outro. Claro, cada um com a sua multiforme graça de Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia da expiação, para propiciar, para pagar os nossos pecados, para pagar o pecado do povo hebreu naquela época. Claro que tudo isso apontava para o sacrifício único e perfeito de Cristo pelos nossos pecados. Agora nós temos acesso à casa do Pai. E agora como é que nós vivemos? Nós entramos juntos, como igreja, em adoração, como corpo unido. E Jesus, de uma vez por todas, ele pagou a culpa dos nossos pecados. Não existe mais pecados, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquelas tipologias, aqueles símbolos, aqueles sacrifícios, tudo apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, para propiciar, para pagar os seus pecados. O que é que você tem que fazer? Crer, se arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo isso aconteceu. O véu foi rasgado de cima para baixo. Com a autoridade, com a soberania de Deus. O véu era o próprio corpo de Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário. Ele é o próprio caminho que nos leva ao Pai. Por isso nós não podemos deixar de congregar. Por isso nós temos que entrar juntos no santuário. Agora nós entramos juntos. O sacerdote entrava só e agora nós entramos juntos. Isso é uma atividade coletiva. Isso é uma atividade comunitária. Nós entramos juntos para quê? Para adorar, como nós estamos adorando, com ousadia, com intrepidez, sem medo de morrer. Porque no Antigo Testamento, se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado. Agora não. Jesus nos dá esse acesso. Nós temos acesso, nós entramos juntos. Olha o que é que ele diz no versículo 20. Nós entramos juntos pelo novo e vivo caminho. Olha em sua Bíblia. Nós entramos juntos agora pelo novo e vivo caminho, pela sua carne, pela sua morte. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é completo, perfeito e eficaz.
Ele é completo, Ele é o novo caminho, Ele é o próprio caminho que nos dá acesso. Por isso nós não podemos deixar de congregar. A igreja tem que estar unida como corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Essa é a primeira motivação, que agora nós entramos juntos em adoração na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, para adorar coletivamente, para adorarmos juntos. Graças a Deus essa pandemia está passando e nós vamos ter esse prazer. A segunda motivação, versículo 22, olha o que é que diz aí. Aproximemo-nos, é uma ordem, é um mandamento, com o coração sincero, em plena certeza da fé. Nos aproximarmos juntos. Temos acesso juntos como igreja do Senhor. Aproximemos-nos. No Antigo Testamento não podia, porque a glória de Deus era maior. Nós temos vários motivos aqui, vários casos de pessoas temendo e tremendo quando via a glória de Deus, quando encostava em Deus. O profeta Abacuque, ele disse que quando viu a glória de Deus, quando viu o juízo de Deus sobre os próprios judeus, os seus ossos aprudeceram. Aí ele sentiu dor nas suas entranhas, ele sentiu dor de barriga. Ele ficou cansado, porque ele viu a glória de Deus, ele viu o juízo de Deus. Hoje não, nós temos acesso a Deus. É interessante demais. Daniel, quando ele vê a glória de Deus, ele cai no chão, passa 8 dias abatido, cansado, porque ele viu a glória de Deus. Moisés fica de joelho quando vê a sarça ardente, e Deus ainda diz para ele: tira as sandálias, que onde tu pisa é terra santa. Tira a tua sandália. Temor e tremor naquela época. Isaías, quando vê a glória de Deus, os querubins cantando, clamando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ele cai no chão e diz: sai de mim, que estou morrendo, que estou perecendo, porque eu vi a glória de Deus. No Antigo Testamento eles não tinham esse prazer que nós temos de estar coletivamente. Nós entramos juntos como igreja para adorá-lo. Mas agora nós nos aproximemos, nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso a Ele sem medo de morrer, sem medo de condenação, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós nos aproximemos para adorar. Nós nos aproximemos dele agora para agradecer, para cantar louvores, como o irmão Giliardi cantou, para apresentar as nossas orações, as nossas petições aos nossos familiares que ainda não conhecem Jesus, para clamar pela nossa nação, para interceder pelos governantes. Nós agora aproximemos juntos. Tudo que o autor está falando aqui é coletivamente, lembrando que a adoração é um estilo de vida. Não existe dicotomia, mas aqui ele está falando de igreja, juntos. Juntos é um privilégio, meus irmãos. Tudo isso, ele diz, nós entramos, no versículo 22 mesmo, nós entramos na presença de Deus, nós nos aproximemos da presença de Deus com um coração sincero, sem hipocrisia, porque Deus sonda o meu e o seu coração. Nós entramos através da fé, pela graça, porque Deus escuta, Deus ouve, Deus recebe o clamor dos seus filhos. Ele tem prazer nos seus filhos, quando nós estamos fazendo a sua vontade, quando nós estamos adorando em verdade. É isso que Deus tem. E ele disse que nós entramos também com o coração purificado, purificado de má consciência, versículo 22, com a consciência limpa. Jesus, ele limpa a nossa consciência. Jesus, ele limpa a nossa consciência, para nós entrarmos e adorarmos verdadeiramente. A igreja do Senhor adorando, e quando nós estamos em pecado, o Espírito Santo de Deus nos avisa. Ele vai lá e nos confronta. Ele vai lá e nos confronta. E pela glória de Deus, ele ainda intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O autor diz que nós entramos com o corpo lavados, pessoas novas, pessoas que nasceram de novo. Nós entramos na presença de Deus em santidade, em novidade de vida.
Alguns autores aqui dizem que tem a ver também com o batismo, que não salva o batismo nas águas, mas que é uma confissão pública de fé. Morremos para Cristo, morremos para o pecado e nascemos para Cristo. Louvado seja o nome de Deus, que está trabalhando na vida da sua igreja. Terceira motivação para estarmos juntos como igreja do Senhor, para estarmos juntos como corpo de Cristo, para estarmos juntos como igreja reunidos no só sentido. Terceira motivação, versículo 23. Preste bem atenção, meus irmãos. Guardemos firmes a confissão da esperança. Esse é o terceiro motivo. Essa é a terceira motivação para nós estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos como corpo de Cristo, que é a esperança. Eu falei no começo, esperança é a certeza que o que Deus prometeu, Ele irá cumprir em nossas vidas. São as garantias do amor de Deus pelos seus filhos. Certeza de quê? Certeza de perdão de pecados. Certeza e garantia que estaremos na Nova Jerusalém Celestial, junto com o Pai. Nós temos todas as garantias. Garantias de vida eterna, garantia de ressurreição dos mortos e garantia de que um dia estaremos junto com Cristo, nosso Senhor. Estaremos juntos. Por isso, eu e você, meu amado irmão, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroceder, não, mas caminharmos juntos como igreja do Senhor, para guardarmos a firme esperança. Por que tudo isso? Olha o que é que ele diz aí no versículo 23. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez essa promessa foi o Deus Todo-Poderoso. Não foi eu, não foi você, mas foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que fez a promessa em nossas vidas. Ele fez, Ele irá cumprir completamente as suas promessas em nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso, que cumpre o que diz, que não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, mas um Deus que conduz a sua igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas aquele que fez a promessa é fiel em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guardemos firme a esperança, para nós não ficarmos desanimados, para que nós não possamos voltar atrás, não abandonar a nossa confissão de fé. Nós não podemos abandonar a nossa confissão de fé por causa de pandemia, não. Por causa de dificuldades financeiras, não. Por causa de amigos, não. Nem por causa de família. Porque aquele que começou, ele finalizará. E ele tem promessas na sua vida, na minha vida. Nada acontece por acaso. Tudo está nos propósitos de Deus. Tudo está nos propósitos de Deus. Quinta motivação. Você está com sua Bíblia aberta. Quarta motivação. Versículo 24. Cuidemos também. Outro imperativo de Deus, outra ordem de Deus. É a ordem aqui. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Meus irmãos, cuidemos uns dos outros. Cuidar um dos outros. Meus irmãos, nessa caminhada cristã, muitos foram mortos, como eu falei no começo da pregação. Muitos foram perseguidos. Muitos foram jogados vivos aos leões, morreram. Mas muitos pseudos cristãos, muitos abandonaram sua fé. Na hora da agonia, na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora da dor. Nem todos, eu quero que você preste bem atenção, por isso que nós temos que nos animar uns aos outros. Eu quero que você preste bem atenção, que esse aqui é um dos pontos principais. Nem todos estão prontos para continuar firme nas promessas. Nem todos estão prontos para perder 3 coisas, o tripé do ser humano: bens, saúde e família. Nem todos estão prontos para perder esse tripé. Por isso, nós temos que estar juntos. Nem todos estão prontos para perder a sua liberdade. Nem todos, meus irmãos, estão prontos para perder a própria vida. Como Tiago,
apóstolo perdeu, como Estevão perdeu a sua própria vida. Tiago foi morto e o nosso irmão Estevão foi apedrejado, foi morto também. Nem todos estão prontos para perder o tripé, perder saúde, perder bens e perder família. Por isso, em tempos difíceis, nós temos que cuidar uns dos outros, amar uns os outros, meus irmãos, receber as necessidades uns dos outros, praticando boas obras uns para com os outros. É isso que temos que fazer, ajudando os necessitados, começando pela casa do Senhor. Nós temos que lembrar que o nosso patrimônio aqui na terra é perecível, mas nós temos um patrimônio maior, superior, durável, eterno, que é a Nova Jerusalém celestial, que é as mansões celestiais que nos espera, e o principal de tudo, o que tem lá, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos aguarda, o Rei dos Reis, Senhor da Glória. Por isso nós não podemos deixar de congregar, por isso nós temos que cuidar um dos outros, quando, hoje, agora, nesse momento, esse momento é um momento de encorajamento, é um momento de cuidado. Agora, como fazemos isso? Coletivamente, em unidade, juntos, como igreja do Senhor, Cristo orientando a sua igreja como cabeça. É assim que fazemos, juntos. Um corpo, um membro não pode estar separado do corpo. Se tirar, ele morre. Juntos, coletivamente. E a quinta motivação é justamente o versículo-chave, 25. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. O que é congregar? É isso aqui. É se reunir como igreja, com os outros irmãos. Nós estamos fazendo isso agora. Então, desde aquela época, da época dos apóstolos, a fundação da igreja em Atos, muitos estavam abandonando a prática cristã, deixando de congregar, se afastando do corpo de Cristo. Muitos estavam voltando atrás, muitos estavam abandonando essa prática, muitos estavam retroagindo, muitos estavam voltando a velhos hábitos pecaminosos. E isso é um erro. Isso é um erro. A igreja tem que estar junta como o corpo de Cristo. A igreja junta, ela é mais forte, porque ela só é igreja se ela estiver reunida. Todos os membros, como corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Por isso nós nos admoestamos. Por isso o autor aqui nos admoesta. Por isso o autor aqui nos adverte. Nós temos que estar em congregação, na Assembleia dos Santos, juntos como igreja. E se o autor está dizendo isso aqui, é porque foi revelado e inspirado por Deus. E quando nós deixamos de fazer isso, o prejuízo é grande. Grande, meus irmãos. O prejuízo é grande. Tudo isso que o autor falou é interessante. Tudo isso, entremos, aproximemos, guardemos, nos animemos, nos exortemos. Tudo isso é feito em comunidade. Que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, estar encorajando uns aos outros. Aqueles que não podem, que nós possamos estar fortalecendo-os, para que eles não venham a cair. Porque congregar faz parte essencial da vida da igreja. Faz parte essencial da vida da igreja. Faz parte essencial da vida do crente. É interessante que o autor termina no versículo 25 dizendo, isso aqui foi o texto que eu me peguei, foi nisso. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. É só a gente ver o que está acontecendo no mundo. Os sinais. Quando ele diz aqui o dia, na nossa Bíblia está com D maiúsculo. O dia aqui é o dia do Senhor. É a segunda vinda de Cristo. É o dia do juízo final.
É o fim da história dessa humanidade. É só olhar. Terremotos, maremotos, pandemia, gafanhotos, guerras, o amor se esfriou. É só olhar. Porque nós não podemos deixar de congregar. Porque nós temos que estar juntos como igreja do Senhor. Então, meus irmãos, é nas reuniões da igreja, como nós estamos fazendo hoje, no culto, que nós encontramos ânimo, encorajamento, estímulo para permanecer firmes na fé. E o que nós fazemos quando estamos juntos? Como igreja do Senhor, nós cultuamos a Deus. Nós entramos juntos no Santo dos Santos para adorar, para ler a palavra juntos, para fazer as nossas petições, para admoestarmos uns aos outros. A igreja de Deus é um organismo vivo. A igreja de Deus, nós fazemos partes e somos pedras vivas desse templo de Deus. Por isso nós não podemos deixar de congregar. Esses são os benefícios do congregar, de estarmos juntos. Nós somos fortalecidos, nós temos esperança, certezas, garantias da vida eterna. Nós cuidamos um dos outros. Nós ajudamos os necessitados. Vocês lembram quando Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, eu estarei lá em meu nome? Jesus estava falando de igreja. Jesus estava falando de congregar. É igreja aquilo ali. Só que nós temos que lembrar uma coisa. A Bíblia diz para nós obedecermos às autoridades. Então, meus amados irmãos, esse breve fechamento da igreja foi por causa de uma saúde pública. Porque nada substitui o culto público. Nada substitui o culto público. Nada substitui o congregar. Nada substitui o corpo de Cristo. Então, a nossa lealdade primeiro tem que estar a Deus. Nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra. Em primeiro lugar, depois as autoridades. Nós estamos fazendo isso nesse exato momento. Nesse exato momento. É um privilégio. É um prazer estar aqui com os amados irmãos. Como igreja do Senhor. Como corpo de Cristo. Fortalecidos. Tudo isso que nós vemos aqui, só há um motivo, só há uma razão, só há uma circunstância. Por que tudo isso aconteceu? Porque o Cordeiro de Deus que foi morto nos dá acesso ao Pai. E nós agora nos reunimos e nós pregamos Cristo vivo. Cristo vivo, aquele que pode fazer alguma coisa nas nossas vidas, o único. Nós nos reunimos como igreja do Senhor para pregar o pão vivo, aquele que antes da fundação do mundo tinha um propósito para a sua vida. Aquele que foi morto pelos seus pecados, aquele que tem o poder do universo na mão, aquele que é o Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, aquele que é a porta que lhe dá acesso ao Pai. É Ele, por causa dele, o único caminho. Não há atalhos, não há veredas, mas um só caminho. Além de ele ser o caminho, ele é a verdade de Deus que desceu do céu. E ele é o único que pode lhe dar vida, vida em abundância, garantias. Não existe outro motivo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor da Glória. Aquele que veio em poder. E é por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Ao Rei eterno e imortal, meus amados irmãos. Indivisível, mas real. Invisível, mas real. A Ele, honras, glórias, louvor e adoração. E você nessa noite possa ter aplicado essa palavra no seu coração. Esses 5 motivos para que nós possamos estar juntos como igreja do Senhor. Nós agora entramos juntos no santuário, no Santo dos Santos. Temos presença como igreja do Senhor. Nós agora cuidamos uns dos outros, nos exortando em amor, fazendo boas obras em amor. Nós agora guardamos a firme esperança em comunidade, juntos, uns com os outros. Que nós possamos estar e sair daqui mais fortalecidos.
sabendo que o Espírito Santo de Deus é quem guia a sua igreja. Você, amado visitante, que você possa ter entendido que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que lhe conduz e aquele que lhe preserva. Aquele que lhe dá total segurança. Eu gostaria de encerrar chamando o pastor Hélio para orar. E que você possa crer. E você, amado visitante, que você possa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa noite. Nessa noite. Porque é Ele, somente Ele que pode lhe dar as totais garantias e as totais seguranças. Louvado seja o nome de Deus. Depois Gonzaga está com a oportunidade para a gente fechar. Passar para o pastor Hélio para orar. E nós encerramos o nosso primeiro encontro da Sociedade de Homens Batistas. Deus, muito obrigado.